escolha ser o portal que emana paz. Não chore, parça, mina, não corre o blush. Vai dar certo. Afirme aí que se enche de força. Não passe de hoje. Salve, salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno. E eu sou a Stephanie. Amor, fala pra mim onde eu posso achar vídeos de imitagem, vídeos motivacionais e vídeo de Free Fire. É claro que é no canal do Victor Garcia. Lá você vai encontrar lives de Free Fire rumo ao mestre, que é bem difícil, e também rumo ao top global, que é mais difícil ainda. Então, se você está procurando um vídeo diferencial com qualidade aqui no YouTube, Canal Victor Garcia. Esse é o canal. Estamos aqui hoje para reagir um vídeo a pedido do inscrito do canal, tá bom, pessoal? O nome do vídeo aqui é Os Senhores da Guerra, Senhor da Guerra, os mais ousados líderes militares da história. O nome do canal aqui é Foca na História, tá bom, pessoal? Quem pediu pra gente reagir esse vídeo aqui foi João Victor 19 PS4. É nóis, que herói, meu parceiro, tamo junto, mano. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Durante milhares de anos, as guerras ditaram o destino dos reinos mais poderosos da Terra. Embora fosse uma experiência traumática, participar de uma batalha na antiguidade, havia homens que pareciam ter nascido com um talento natural para o combate. Alguns eram guerreiros de origem humilde, outros nascidos em famílias nobres, e havia até mesmo reis responsáveis por comandar grandes nações. Esses homens, que aprenderam a dominar o caos das batalhas e guiar seus companheiros para a vitória, ficaram conhecidos como os Senhores da Guerra. No decorrer da história, foram poucas as vezes que os membros da alta nobreza arriscaram diretamente suas vidas no campo de batalha. Mas quando se é rei de um povo que preza por sua tradição guerreira, existe o dever de comandar pessoalmente os soldados na luta. Leônidas foi o rei de Esparta, uma antiga cidade grega que se orgulhava de manter uma cultura bélica e carregava a fama de gerar os melhores guerreiros de sua época. Seu nome significa o Filho do Leão, e Leônidas protagonizou uma das batalhas mais importantes da história grega, onde, acompanhado de seus valorosos guerreiros espartanos, travou a Batalha das Termópilas contra o numeroso exército persa. Graças à tenacidade e à perseverança de Leônidas, os espartanos e seus aliados gregos conseguiram bloquear um ponto estratégico, defendendo o desfiladeiro das Termópilas, onde lutaram 3 dias seguidos e mataram cerca de 20 mil persas. Leônidas sabia que sua morte era certa, mas resolveu ficar e morrer lutando, pois nenhum espartano foge à luta, e se fugisse, toda a Grécia perderia a coragem para combater os persas. Considerado por muitos o maior líder militar de todos os tempos, Alexandre o Grande conquistou um dos maiores impérios da história. Nascido na cidade de Pela, a capital do antigo reino da Macedônia, o jovem Alexandre foi instruído por diversos professores muito capacitados. Entre eles, o famoso filósofo Aristóteles. Após o assassinato de seu pai, o rei Filipe II da Macedônia, Alexandre assumiu o trono com apenas 20 anos de idade, e após sufocar algumas rebeliões na Grécia, iniciou uma campanha militar contra o poderoso Império Persa. Alexandre travou batalhas épicas contra os persas, se mantendo invicto em todos os confrontos, e muitos diziam que ele era um homem abençoado com sangue divino, pois nada no mundo parecia ser capaz de parar o seu avanço. Apesar de comandar um dos melhores exércitos do mundo, Alexandre não se escondia atrás de seus soldados e sempre se arriscava lutando na linha de frente das batalhas. Com apenas 30 anos de idade, Alexandre já havia conquistado um dos maiores impérios já vistos, que se estendia da Grécia para o Egito e até o noroeste da Índia. Apesar de curta, a vida de Alexandre o Grande é vista por muitas pessoas como um exemplo a ser seguido, e a prova de que uma pessoa determinada é capaz de conquistar grandes feitos. Nascido na região da Trácia, um jovem guerreiro que servia nas tropas auxiliares do exército romano decidiu abandonar seu posto militar, cometendo o crime de deserção contra Roma. Suas ações lhe custaram caro, pois ele foi capturado e enviado para ser vendido como escravo, um destino considerado pior que a morte.
Graças a seu potencial como guerreiro, o jovem foi vendido para ser usado como gladiador nas arenas romanas e recebeu um novo nome, sendo chamado de Spartacus. Após receber o treinamento em uma escola de gladiadores que ficava na cidade de Capua, Spartacus obteve destaque lutando nas arenas. Sua força física lhe garantiu muitas vitórias, mas acima de tudo, ele era um homem muito inteligente. Spartacus participou de uma rebelião de escravos ocorrida em 73 a.C. Após escapar de Capua, atacou vilas romanas e outras escolas de gladiadores, libertando escravos por onde passava e criando um numeroso exército. Roma enviou muitas expedições para combater o exército de rebeldes, mas Espartaco sempre conseguia derrotar ou ludibriar as tropas romanas, e já era considerado uma séria ameaça para a estabilidade da República. A rebelião teve fim em 71 a.C., quando o comandante romano Marco Licínio Crasso foi encarregado de eliminar as já desgastadas tropas de Espartacus. Mesmo lutando bravamente, Espartacus acabou perecendo no campo de batalha, mas seu nome continua a ser lembrado como um sinônimo de luta pela liberdade. A cidade de Roma já foi o berço de uma das civilizações mais importantes da história, e boa parte de seu poderio militar vinha da eficácia de suas legiões e generais. Mas poucos generais romanos foram tão ambiciosos e inovadores quanto o famoso Júlio César, um homem que mudaria para sempre a história de Roma. Júlio César nasceu como membro da família Júlia, uma das mais antigas famílias de Roma, e recebeu uma educação privilegiada na infância, nutrindo uma grande admiração por seu tio, o general político Caio Mário. Após uma juventude conturbada, César ingressou no exército romano, onde lutou como soldado em diversas campanhas, e graças à sua inteligência e astúcia, conseguiu alcançar os mais altos cargos na sua carreira militar e política. Depois de assumir o comando de 4 legiões, César iniciou sua campanha para conquistar a Gália, uma região habitada por diversas tribos bárbaras que lutavam com unhas e dentes para defender seus territórios. O próprio César chegou a descer de seu cavalo para combater na linha de frente em algumas batalhas, provando que seu status como comandante não era uma desculpa para não arriscar sua vida. Após assegurar o seu domínio na Gália, Júlio César ainda travou uma guerra civil contra o general romano Pompeu Magno. Guerra essa, a qual César logrou-se novamente vencedor. Logo após alcançar metas extraordinárias em sua carreira, César perdeu sua vida vítima de uma traição planejada por membros do Senado romano, que temiam sua rápida ascensão em Roma. Ainda assim, o sobrenome César passou a ser usado por todos os futuros imperadores romanos, como homenagem aos grandes feitos realizados por Júlio César. Conhecido como flagelo de Deus, Átila foi o rei dos hunos, um povo de cultura nômade que habitava a Ásia Central. Os hunos formavam uma confederação de tribos com diversos povos de diferentes etnias, mas que tinham em comum a prática de tradições guerreiras. Em sua infância, Átila foi treinado como cavaleiro e arqueiro, como era de costume em seu povo, mas sendo filho do chefe tribal, também foi educado em diversas artes, e dizia-se que Átila sabia ler e escrever em latim e grego. Sob o comando de Átila, os hunos fizeram incursões ao sul da Rússia e Pérsia, e em seguida dirigiram-se para a região dos Balcãs, causando terror por onde passavam, e por 2 vezes quase conseguiram saquear a cidade de Constantinopla. Átila e seus guerreiros devastaram inúmeras aldeias e cidades, dominando muitos territórios europeus e subjugando as tribos germânicas que neles habitavam. Mas os hunos ainda tinham em seu caminho o ainda grande e poderoso Império Romano do Ocidente. Por volta do ano 450 d.C., Átila invadiu a Gália e 2 anos depois já estava saqueando vilas romanas em solo italiano. A cidade de Roma só foi poupada porque o imperador Valentiniano III conseguiu organizar um tratado de paz com os hunos. A figura icônica de Átila continuou a gerar espanto e admiração mesmo após a sua morte, e os próprios romanos o descreviam com um misto de ódio e respeito por sua grande capacidade como líder militar. Em uma época particularmente turbulenta da história humana,
Onde guerras, fomes e doenças assolavam o mundo, um novo perigo surgia nas distantes estepes da Mongólia. Já nos primeiros anos de sua vida, Gengis Khan teve que sobreviver contra muitas adversidades. Seu pai havia sido assassinado por envenenamento e sua família foi expulsa do clã ao qual pertenciam. Durante muitos anos, Gengis e sua família sobreviveram às duras provações trazidas pela vida nas estepes, superando a fome, o frio e animais selvagens. Quando Gengis alcançou a maioridade, já era um guerreiro famoso e temido em toda a Mongólia. Ele usou sua fama para iniciar uma campanha de unificação das tribos, fosse isso feito de maneira pacífica ou pelo uso da força. Assim como os hunos, os mongóis eram um povo de cultura nômade, vivendo em acampamentos formados por muitas cabanas e rebanhos de animais, e especialistas no uso do arco montado a cavalo. Gengis sabia que a capacidade de locomoção de seu povo era uma vantagem considerável contra seus inimigos chineses, e assim iniciou uma onda de ataques contra cidades chinesas, causando destruição e medo com seus guerreiros ferozes. A riqueza conquistada por Gengis Khan era incalculável, já que além dos saques das cidades conquistadas, também haviam tributos pagos pelas cidades que se renderam aos mongóis. Após conquistar boa parte da China, Gengis atacou muitos reinos árabes e europeus, criando assim o maior império em extensão territorial da história. Mas Gengis Khan não viveria para ver o auge do Império Mongol, já que no ano 1227 ele foi vítima de alguma doença, possivelmente a peste bubônica, que já assolava a Ásia e outras regiões do mundo, e ceifou a vida do grande Khan. Quando o Japão estava mergulhado em uma terrível guerra civil, que já castigava o país por mais de um século, surgiu um senhor feudal disposto a pôr um fim nas batalhas e conquistar para si todo o território japonês. Oda Nobunaga era filho de um respeitado daimyo da província de Owari, mas ao contrário de seu pai, que era um homem sério e severo, Nobunaga tinha fama de ser um amante das artes e música, cultivando uma personalidade excêntrica que em sua juventude foi motivo de zombaria entre os membros da corte. Após a morte de seu pai, Nobunaga teve que enfrentar muitos desafios para conseguir reivindicar o direito como sucessor do clã Oda, chegando ao ponto de haver assassinato entre irmãos que desejavam o cargo de daimyo. Com sua posição segura, Nobunaga iniciou uma campanha para conquistar o Japão, primeiro anexando os pequenos territórios vizinhos, mas em pouco tempo foram travadas batalhas cada vez maiores, conforme novos senhores feudais se colocavam no caminho de Nobunaga. O exército de Nobunaga avançava implacavelmente pelo Japão, derrotando vários dos clãs mais tradicionais de sua época, o que aumentou ainda mais o poderio militar e econômico do clã Oda. Nobunaga teve seu destino selado em uma rebelião comandada por Akechi Matsuhide, um de seus principais generais. O golpe promovido por Matsuhide acabou forçando Nobunaga a cometer suicídio por meio do método conhecido como seppuku. Considerado o campeão da Guerra Santa, Saladino tornou-se herói de seu povo, sendo protagonista de histórias e lendas que percorreram todo o Oriente Médio e a Europa. Seus feitos são lembrados e admirados até os dias de hoje pelos povos muçulmanos. Nascido em uma região onde hoje fica o Iraque, Saladino foi um chefe militar muçulmano que se tornou sultão do Egito e da Síria, e liderou a oposição islâmica aos cruzados europeus. Saladino era um líder militar brilhante e por diversas vezes derrotou completamente os exércitos cruzados, como aconteceu na Batalha de Hattin, em 1187, onde os cruzados foram aniquilados pelos muçulmanos e perderam a cidade de Jerusalém. A personalidade de Saladino era complexa. Em muitas ocasiões, ele se mostrou um líder justo e misericordioso, poupando a vida de seus inimigos e libertando alguns para retornar para suas famílias. Mas quando era provocado, podia revelar uma face fria e cruel, dizimando centenas de pessoas sem sentir remorso. Havia uma relação de rivalidade e respeito mútuo entre Saladino e o rei inglês Ricardo Coração de Leão. Ambos comandavam grandes exércitos e admiravam as táticas de combate um do outro, e por fim chegaram a um acordo sobre Jerusalém,
no qual a cidade permaneceria em mãos muçulmanas, mas estaria aberta à peregrinação cristã. Quando Saladino faleceu, em março de 1193, seu tesouro foi aberto para pagar os custos do funeral. Mas, para a surpresa dos admiradores, o tesouro estava praticamente vazio, pois antes de sua morte, Saladino havia doado sua riqueza para a caridade. O lendário estrategista chinês Sun Tzu escreveu que a vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o seu preço. Os grandes líderes militares da história entenderam que, para alcançar a vitória, deveriam trilhar caminhos perigosos e muitas vezes arriscar suas vidas em prol de realizar suas ambições. Então é isso daí, pessoal. Se você gostou desse vídeo aí, dê o seu like para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, porque você ajuda demais com a sua inscrição. E você que está inscrito aí no canal, muito obrigado mesmo pela sua presença, por estar fazendo o canal crescer cada dia mais, fortalecendo ele aí com a sua inscrição, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aí, porque você ajuda demais e você fica por dentro aí dos nossos conteúdos aí, vídeos todos os dias ao meio-dia, tá bom, pessoal? Compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais todas para levar nosso conteúdo para muito mais pessoas que não conhecem o nosso canal. Falando um pouco sobre o vídeo. Top. Foi bom, gostei. cara, foi bom. Tem muita história que eu não sabia muito, não. Algumas ali eu já sabia, mas tipo assim, cara, eu acho que é legal relembrar tudo assim, né? Saber as histórias por trás tudo, mas, bom, pelo menos perante o que a gente tá vivendo agora em 2022, né? Das guerras aí, da guerra lá daquele país lá, da Ucrânia lá e coisa lá. Então, tipo assim, pessoal, não é uma coisa muito agradável de ficar se falando, nem ficar exaltando, mano. Eu acho que guerra não é bom pra lado nenhum, né? Simplesmente pode ser bom pra erguer egos, né? Porque o nome deles foram erguidos, né? As nações deles foram tipo assim, nós teve um cara aqui da nossa nação que era bem respeitado, quer dizer, é só isso, mano. Porque ninguém lembra daquele soldado que teve que largar sua família para poder guerrear, entendeu? Ninguém lembra, não voltou mais pra cá. Até hoje é assim, entendeu? Na Ucrânia mesmo, tantos soldados morrendo lá, o que se fala? Se fala no Putin e se fala no outro lá, no outro presidente lá. Só se fala nisso, entendeu? Não se fala pode falar mais ou menos assim, mas não fala de tudo, entendeu? Aqueles que estão morrendo, aqueles que estão perecendo no campo de batalha, entendeu? Aqueles que se renderam. Aqueles que se renderam, entendeu? Aquelas pessoas que teve que sair das suas casas, abandonar tudo que tem, cara. Você imagina, você fica a sua vida toda trabalhando para adquirir sei lá, um carrinho velho, uma casinha velha, e do nada você tem que largar tudo, mano, e ir embora para outro país que tipo assim, você não sabe nem se vai conseguir serviço, porque é difícil, entendeu, pessoal? E nem todos os países são tão bons assim, né? Porque tem muitos países que as pessoas são racistas, entendeu? Você vai pra lá e os caras falam tipo assim, não, aqui não é só aceita o pessoal do nosso país, que não sei o que. Eu sei que todo mundo se compadece na luta, né? Quando tá todo mundo passando dificuldade, mas tem pessoas que não se compadecem não, pessoal. Tem pessoas que acham que os estrangeiros vêm só pra tomar o serviço deles, isso e aquilo, entendeu? Vem estragar a região deles. Então é complicado, cara. Eu, sinceramente, eu não gosto de guerra, cara. Não gosto mesmo, porque isso não leva a nada, sabe? Simplesmente tudo isso acontece por dois caras que um discorda do outro lá. Um quer tomar um lugar, o outro não quer tomar, e acaba tendo essa palhaçada toda, entendeu, pessoal? Então, tipo assim, e hoje em dia tem... Antigamente era lanças, espada, entendeu? Tinha aquelas pedras lá com fogo, aqueles negócios que estacavam. Hoje em dia, pô, é tanque, é míssil, entendeu? Bomba nuclear pode acabar com tudo, cara, entendeu? A gente não tá falando só de soldado, a gente tá falando de famílias, que tá lá e às vezes não conseguiu fugir, entendeu? Então, muitas vezes a guerra pra mim, cara, é muito escroto, mano, é muito escroto. É um negócio assim que os dois lados acaba só perdendo, entendeu? Porque é uma coisa assim que, sei lá, cara, como que o ser humano pode ser tão destruidor desse jeito, entendeu? É complicado, cara. Então, eu respeito o pessoal que tipo, mas aí ele tá contando a história. Não, respeito, mano, tranquilo, é legal a história. Eu gosto também de ver isso, né? Ver essas histórias assim, que são interessantes. Mas
pelo ponto de vista de você ser uma pessoa, pelo menos que eu acho que é humano, né, velho? Tipo, você fala, caramba, né, mano? Pra que tanta morte assim, né, cara? Pra poder, tipo, porque antigamente eles brigavam mais por causa desse negócio de, tipo, que nem tá acontecendo agora. Tipo, eu quero metade do seu terreno aí, eu quero metade do seu império, isso e aquilo. Assim, cara, porra, que nem do eu esqueci o nome do cara ali. Pô, os próprios familiares dele tentou matar o cara e morrendo as famílias do cara por causa do negócio de trono. E antigamente isso era normal, pô. O irmão matar irmão, tio, entendeu? Sei lá, cara. Mas levando pelo lado assim de você conhecer as histórias, achei o vídeo muito interessante, muito legal mesmo. Do Gengis Khan eu já sabia, tem até um filme do Gengis Khan. Dos espartanos também tem um filme do 300. Dos espartanos do Gengis Khan eu já sabia já. Agora já dos outros lá eu sabia mais ou menos, já escutei um pouco por cima. Mas Também só escutei falar, não assisti ainda não. Mas literalmente, cara, é que nem ele falou, eram poucos reis, né, ou príncipes que iam pra batalha. Príncipe acho que ainda ia, mas agora a maioria dos reis não tinha reis não, mano. Que ia não, é mais ou menos hoje em dia, entendeu? Se você deixou uma guerra aí, vai achando que seu presidente ia pegar e ia lá na frente lá. Quem ia era nós que ia se lascar aqui, filho. Então, quem eu falo, velho, negócio de guerra. E aí falando, e um negócio que, ó, aqui no Brasil não tem pena de morte, né, por questões de crime, né. A única pena de morte que tem no Brasil é só se você desertar. Se você desertar, existe a pena de morte, né. A pena de morte ela só é cumprida nos casos de deserção. Se você for chamado para guerra e você desertar, não for, né, nesse caso, né, aí você pode ser executado mesmo. Então, pessoal, é que nem eu falo, negócio de guerra é complicado, mano. Mas a história foi legal pra caramba, eu gostei aí de conhecer um pouco das histórias de cada senhores da guerra aí, né? Porque, teoricamente, os caras tinham que ser estrategista bem mesmo, né? Porque antigamente não tinha armas, não tinha esses negócios, tinha flecha, essas coisas assim, mas não era que nem uma arma, né, mano? Que nem uma bomba, né? Então, os caras tinham que fazer emboscada, armadilhas, os guerreiros tinham que ser fortes, né? Mas foi legal, gostei bastante. Gostei bastante da história. Não conhecia esse canal, achei bastante interessante. Também não conhecia não, mas eu gostei também da história, do jeito que ele contou. Exatamente. Gostei também. Foi legal. Pessoal, se vocês gostou, dê o seu like aí, se inscreva no canal e compartilha nossos vídeos. Coloca nos comentários aí o que vocês acham da guerra. Vocês acham que é interessante? Vocês acham que a guerra não leva a nada, né? Que é uma coisa assim que sem sentido nenhum, né? Dependendo do que está acontecendo, que nem na Rússia lá e na Ucrânia, a gente sabe muito bem o que está acontecendo, né, cara? Só que, né, tipo assim, se a gente fosse falar mesmo, era mais fácil falar, tipo assim, deixar lá o país do pessoal lá mesmo lá, e eles viver o jeito que eles estão vivendo lá, em vez de querer tomar o país do outro lá, né? Mas é complicado, né, pessoal? Vamos entrar nesse detalhe não. Mas eu gostei do vídeo, o vídeo foi interessante Também pra caramba. gostei. Então você já sabe, se gostou, likezão pra fortalecer. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus e falou! Fazer valer o que vem